Há um mês atrás, há precisamente um mês atrás, nós fizemos um retiro com jovens em Jacaranipe e foi um retiro de 2 dias, sábado e domingo. E esse retiro, assim, foi tão maravilhoso que eu sei que muitos jovens ali se converteram, muitos jovens tiveram seu encontro pessoal com o Senhor, através disso, da brincadeira, através dessas dinâmicas, através da escuta da palavra de Deus. Por quê? Nesse retiro, parece que tudo assim, é muito oba-oba, euforia, não. Através desses atos, dessa alegria, dessas brincadeiras, a gente manifesta a expressão mais maravilhosa de Deus, que é o amor ao próximo. É respeito ao irmão. É ver nesse irmão que está ao seu lado um semelhante seu, que também é imagem e semelhança de Deus. Então, o nome do retiro passado foi "O meu lugar é o céu". Tá? O meu lugar é o céu. É o lugar onde todos nós almejamos e iremos. É para lá que é o nosso destino. A nossa peregrinação aqui nessa terra é para quê? É para almejar, para alcançar o céu. Né? Que simbolicamente a gente olha assim o infinito, você vê esse azul, lá está o céu. Por quê? Lá está o céu. É ali, né? Ali é o infinito. E para a gente alcançar o céu, não é difícil. Não é difícil. O Senhor nos dá toda a instrução, toda a didática de chegar ao céu. Nos ensina tudo isso, né? Nos ensina como chegar ao céu, desde antes de Jesus, desde a criação do mundo, com Moisés depois, o Senhor instituiu os mandamentos da lei de Deus para que a gente pudesse, nessa vida, alcançar o céu. Para a gente ter a santidade. E a nossa primeira vocação, quando somos batizados, é para a santidade. Quando somos batizados, é para sermos santos. O Senhor fala em sua palavra, sede santo, como o Pai do céu também é santo. Né? Nós falamos da Eucaristia aqui, e falamos que toda vez que você recebe o corpo e o sangue de Jesus, você se torna o novo Cristo, um Cristo. O Cristo, porque você comunga o seu corpo e o seu sangue, e Ele infunde em nós e nos transforma. Então, você jovem, adolescente, você nasceu para ser santo. Aí você fala assim, mas santo eu? Santo de altar? Esses santos que estão nos altares de nossas igrejas não são para ser adorados. É aquele que eu vou recorrer. Não, gente. Assim como Maria, nós apenas pedimos a intercessão. Mas nós, os santos, que Maria é a maior de todas, mas assim, depois de Jesus é ela. Então, mas os santos, eles, o quê? Nos ensinam a caminhar nessa santidade que eles conseguiram. Eles foram homens como nós, né? Pessoas humanas como nós, cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de pecado. Mas foram pessoas que souberam reconhecer a sua pequenez e dizer para o Senhor de que eu sou pobre, eu sou pequeno, eu não sou nada, eu preciso de Ti, Senhor, para que você me santifique, né? Foram pessoas humildes, pessoas castas, né? Que viveram em castidade.
largaram tudo e viveram a pobreza total material para não ter apego a nada nessa terra e viver exclusivamente para proclamar a boa nova de Jesus. E nós, no nosso meio, na nossa igreja católica, nós temos exemplos de muitos santos, são milhares de santos. Cada dia nós temos um dia de um santo, é comemorado um dia de um santo, mais de um santo, muitos santos. E cada vez mais a igreja procura canonizar, quer dizer, tornar santo pessoas que viveram aqui nessa terra como exemplos de santidade, exemplos a ser seguidos. Os santos nos traz isso, nos dá exemplo para que a gente os siga, né? Para que a gente possa viver melhor aqui nessa terra. E assim vocês que são da paróquia Beato José de Anchieta, a beatitude é um passo para a santidade. A igreja tem muito critério, até canonizar, tornar santo no altar para ser venerado, tem muitos estudos. Eles fazem muito assim, estudos de milagres da vida daquele santo, né, para ver se realmente é um exemplo a ser seguido. Então, vocês pertencem a uma paróquia em que é do Beato José de Anchieta. O Beato José de Anchieta, que está a um passo do altar, é santo, já está, né, no caminho da santidade. Eu estou rememorando isso para vocês, por quê? Porque agora, dia 9 de junho, é o dia do Beato José de Anchieta, é o dia da morte do Beato José de Anchieta. Eu falo isso com muita propriedade porque eu venho à minha terra natal, até os meus 20 anos, eu vivi na cidade de Anchieta. Eu nasci e me criei lá. Eu sou filha de Anchieta, da cidade de Anchieta, depois de Guarapari. E lá a gente vivia muito a vida de José de Anchieta, que muitos não sabem, mas foi um santo. Foi a primeira pessoa missionária a pisar na terra brasileira. Para mim, é um dos maiores santos de nossa terra, do Brasil. Apesar dele ser espanhol, mas ele veio e catequizou aqui os índios e viveu nessas terras, andou aqui tudo. No Brasil, São Paulo, aqui o Espírito Santo, até falecer nessa minha terra, na igreja. Acho que vocês já foram lá, não sei se vocês já foram, mas ele é um exemplo de santidade. Ele viveu para anunciar o reino de Deus. Largou tudo em sua terra e veio para o Brasil, naquela época onde era, né, floresta, mata, índios, e ali ele viveu. Por isso que ele merece ser um santo, né? Daqui a uns tempos, Santo José de Anchieta. E tantos outros, gente. Santo Antônio de Santana Galvão, nosso primeiro santo brasileiro, né? Nosso primeiro santo brasileiro, que era franciscano. Ele andava ali, ó, de São Paulo ao Rio, eles andavam a pé, percorriam caminhos enormes, para poder também levar o projeto de Deus, o plano de Deus. E hoje o Senhor nos chama à santidade. A você, jovem, como diz o Papa João Paulo II, santos serem santos de calça jeans. Os santos modernos, os santos de calça jeans. No exemplo de vida, de virtude, exemplo de jovem de Deus, exemplos, né, de um bom filho, de um bom colega, de um bom estudante. Isso é ser santo. Não precisa estar no altar, não, mas o seu comportamento, a sua atitude é que vai demonstrar
como você é uma pessoa santa, uma pessoa cheia de virtudes. A Edilane, ela quando falou, nós estamos fazendo a novena de São Domingos Sávio, eu louvei e glorifiquei a Deus que São Domingos Sávio foi um santo menino. Ele morreu menino. O Senhor o levou para que ele não se corrompesse aqui nessa terra. Aí levou ele na pureza, na inocência de uma criança. E ele é um santo da Igreja Católica. Mas hoje eu quero falar de um santo que para nós é muito especial. Para essa juventude que está aqui, da juventude franciscana, que tem o maior carinho, quer seguir o exemplo. Eu acho que é o santo mais popular da atualidade, São Francisco de Assis. Quem já ouviu falar em São Francisco de Assis? Hein? Quem sabe a vida de São Francisco de Assis? Hein? Olha, como é bom a gente ouvir, conhecer a vida dos santos. Jovens como vocês. Jovens como vocês. São Francisco de Assis é chamado Francisco de Assis, o nome dele mesmo, o pai queria batizá-lo como Giovanni. Ele era italiano, né? Nasceu na Itália. E aí o pai, ele era filho único e muito rico. Ele era filho de um comerciante de tecidos. E nessa posição, naquela época, as pessoas eram muito ricas. E sua mãe, o pai de Francisco de Assis chamava-se Pedro Bernardoni. E a sua mãe chamava-se Dona Pica. Ela era uma mulher muito inteligente, mas ela era francesa. E ela queria, para homenagear a França, ela queria, como ela gostava muito daquele país, ela queria homenagear colocando o filho com o nome de Francisco. E aí ficou. Francisco de Assis, Assis não é sobrenome, é por causa da cidade de Assis, onde ele nasceu, onde ele viveu, tá? Então ele, Francisco, porque tem outros Francisco, São Francisco Xavier, né? E tantos outros. Então, para diferenciar, São Francisco de Assis. São Francisco, como ele era muito rico, e como jovem da sua época, ele foi um jovem, como vocês, que gostava das baladas, que gostava das farras, era um jovem muito alegre, que andava em companhia, né, de muitos jovens também que gostavam dessas coisas, né, da alegria da juventude. E ele, um jovem que tinha tudo, filho único, abastado, muito dinheiro, o que ele fez? Né? Ele trabalhava com o pai, vivia lá e tal, mas um dia, aos 20 anos, ele decide lutar, ir para a guerra. Lutar pelo Papa. Naquela época tinha essas guerras, né? De cruzadas, essas coisas, mas nem nesse tempo, mas assim, lutar pela igreja. Mas na luta, honras militares. De ali ele ganhar e ser um grande, né, no meio militar. E ele foi como os outros foram, chegando lá, até esse intento, ele foi, aí ele ouve uma voz que chama e fala, para ele trabalhar, não para o servo, mas para o patrão. E quem era o patrão aí? Era o Senhor, né? E ele volta não como um desertor, abandonou, veio embora, quis ir embora, veio embora.
E chegou em casa, né? E tudo, aí é aquela derrota. É aquela derrota. Poxa, meu filho voltou, foi e volta, né? Aquela coisa, que desastre isso. E ele volta. E nisso, né? Ele fica em casa e tal. Ele sai e sempre ouve essa voz, um chamado. Um chamado. E nesse chamado, ele vai, uma vez passeando, ele vai numa igrejinha que tinha nas redondezas de Assis, chamada a igrejinha, hoje a gente fala a igrejinha de São Damião. E lá na igreja de São Damião, uma igrejinha bem rústica, bem assim, pobre. Ela estava até bem, né, decaída assim, porque estava feia, velha. E nessa igreja, ele, diante do crucifixo de Jesus, né? Jesus crucificado, era um crucifixo diferente. Eu não trouxe, porque sinceramente, lá em casa com o negócio de obra, está muito confusão, e eu acabei, onde coloquei, eu esqueci de trazer. Esse crucifixo de São Damião, que a gente fala crucifixo de São Damião, né? Ele é diferente. Jesus é um crucifixo bizantino, tá? Antigo, tá? Que esse crucifixo, ele é assim, Jesus está de olhos abertos, não está um Jesus morto, não está um Jesus totalmente flagelado. É como se fosse Jesus está olhando do alto para todos nós. E diante desse crucifixo, ele ouve o Senhor falar com ele: Francisco, restaura a minha casa que está decadente. Restaura a minha igreja, restaura a minha casa que está decadente. E nesse chamado, o que ele faz? Ele, pela sua pouca doutrina ainda em relação a isso, mas ele vai e não entende e começa a restaurar as igrejas. E começa pela igreja de São Damião. Começa a construir, a reformar a igreja. E essa igreja, o que ele faz para reformar essa igreja? Ele vai na loja lá do pai, pega os tecidos mais finos, seda e aquela coisa toda, e vende. E vende. O pai já estava danado da vida com ele, que ele pegava, passava os pobres, ele pegava e tirava, né, o que tinha ali no caixa, né, da loja, e entregava aos pobres, dava aos pobres. Aí, quando ele faz isso, uma fortuna, que ele vendeu aqueles tecidos, valia uma fortuna, o pai vai à loucura, acha que ele está louco. E vai e expulsa aí. E ele acaba saindo, tirando tudo, se despindo, ele vai até o bispo, o pai leva até o bispo, ele vai lá e tal, ele sai nu. Ele arranca todas as suas vestes e diz que aquele Pedro Bernardone não era mais o seu pai, que ele só obedeceria agora ao Pai do céu. E se entrega totalmente a Jesus. E se entrega à irmã pobreza. Ele falava isso. A irmã pobreza. São Francisco de Assis, amante da natureza, ele é patrono da natureza, protetor da natureza, tudo para ele. Irmão Sol, irmã Lua, irmã pobreza, irmã água, tudo era irmão. Porque tudo era obra da criação, assim como nós somos, né? Fazemos parte dessa mesma criação, então são irmãos. Então, ali começa um momento de Francisco da sua entrega. Mas a conversão mesmo de Francisco de Assis foi quando ele encontra com um leproso. Aquele leproso naquela época vinha com um sininho batendo assim, ó, blim, 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 para todo mundo saber que vinha uma pessoa leprosa. E todo mundo saía para que ele passasse, para não ser contagiado.
E São Francisco também tinha esse problema, né? Ele, do jeito que ele era, ele não gostava de ter contato com os leprosos. E nisso ele vê um leproso, ele abraça, beija, e ali vai vendo a conversão profunda de Francisco de Assis, vendo aquela necessidade do amor ao próximo, né? Quem serve a Deus precisa primeiro ter esse grande amor ao próximo, né? Porque Deus é amor. Então Francisco vai e caminha, né? Faz todo esse trajeto de conversão também, gente. Não foi assim de uma hora para outra, não. Ninguém se converte assim de uma hora para outra, não. A conversão a nossa acontece todos os dias, a cada dia. E ele passa por várias provações, vários momentos difíceis. E ele acaba, depois, querendo ir até o Papa, depois que reconstruiu todas as igrejas em volta e reformou, e mendicante pedia, né, pelas ruas para comer e tudo, e todo mundo achava que ele era louco. E acaba, ele queria falar com o Papa, ele pergunta, o que eu vou fazer depois que terminou a obra da última igreja, que é a igreja, né, Santa Maria dos Anjos, né, e ali onde hoje é o centro, onde tem a Basílica de São Francisco de Assis, ali a igreja, ele fala, o que eu vou fazer agora? Quer dizer, se eu já reconstruí todas as igrejas, pensava que era isso. E aí ele quer estar com o Papa, naquela época era o Papa Inocêncio III, né? E esse contato, tá, com o Papa, ele não conseguiu na primeira instância, mas depois, através de um padre lá da comunidade lá de Assis, ele consegue falar com o Papa. E quando o Papa o vê aquele monte de mendigos entrando, né? O Papa sente aquilo que o Senhor já tinha falado em seu coração. Que ali estava um homem que ele tinha visto, o Senhor mostrou na visão, em um sonho, que estava segurando as pilastras da igreja, né? Lá a igreja é de Latrão, acho, né? Que estava assim em ruínas, as pilastras estavam se rompendo e ele escorando as pilastras. E aí que ele pôde entender, o Senhor o escolheu para reconstruir essa igreja decadente. A igreja que estava passando por crises, muitas crises. E aí São Francisco de Assis foi aquele santo, né? Foi aquele que depois saiu pregando e foi aumentando cada vez mais. Eles eram itinerantes. Eles não tinham paradeiro, não. Aí eu falo aqui, eu já falei para a Edilane, que os Jufras, a juventude franciscana, quer viver igual a São Francisco. Nós somos pregadores itinerantes. Não temos lugar certo. Nininha aqui, ó. Conhece a Edilane, é Nininha, né? Então, assim, nós somos itinerantes. Nós saímos fazendo, aonde nos chamarem, a gente prega, leva a palavra de Deus. A mensagem do reino, como São Francisco de Assis. Então, nisso, né, o Papa Inocêncio III, ele aprova a ordem dos franciscanos, só de São Francisco, mas a ordem dos frades menores. E assim começa uma grandiosa congregação franciscana. Uma grandiosa congregação, né, que transformou a vida da igreja. Então, gente, São Francisco de Assis, ele é um santo assim muito querido. Ele, por causa da sua humildade, por causa da sua obediência, por causa da sua pobreza, pobre mesmo e despojado de tudo para servir ao Senhor. E aí, depois que ele parte, tá? Você sabe que a maioria dos franciscanos, dos frades daquela época, eles não celebravam missa.
Porque eles não eram padres, eles não eram sacerdotes. Eles eram uma ordem religiosa, mas eles não eram padres. Você sabe qual é o padre? Vocês sabem qual é o padre franciscano? O primeiro padre franciscano que foi para a ordem franciscana padre, Santo Antônio. Santo Antônio foi o primeiro padre da ordem franciscana e que formou outros padres depois, tá? Então, gente, ó, São Francisco de Assis, depois, né, vai com toda a sua vida, com toda a sua vida voltada ao Senhor, ele vai e falece, morre no dia 4 de outubro, né? Assim, um breve relato, quem quiser saber da vida de São Francisco, veja filmes, tá? Irmão Sol e Irmã Lua, né? Ele fez tantas coisas bonitas, vocês vão adorar, vocês vão gostar demais. Vocês vão gostar demais de ver a vida de São Francisco. E nisso também se juntou a São Francisco Santa Clara de Assis, que era também muito rica e viveu a irmã pobreza. E ajudou muito a São Francisco nessa ordem, que fundou a ordem das Clarissas, tá? Das irmãs Clarissas. Nós vamos falar dos símbolos, um dos símbolos franciscanos. Aqui, quem sabe o que é isso aqui? Quem já viu essa cruz aqui? Quem já viu? Hein? Hein? Quem já viu? Isso aqui chama-se o tal franciscano. É um T, parece, em português, né? Seria um T. Isso é um crucifixo, mas chamado tal. É o símbolo franciscano, é o símbolo franciscano. São Francisco de Assis adotou esse símbolo, por quê? Porque é uma letra grega. E em hebraico é a última letra do hebraico. Nós somos os últimos, né? Nós nunca queremos ser os primeiros, estar à frente. Sempre os últimos, a servir os irmãos, né? Sempre aquele que vai servir. Então essa é a 19ª letra do alfabeto grego, tá? Essa letra é um símbolo também que está na escritura, em Ezequiel 9, 3 e 4, você vê, onde Ezequiel foi, né, visto em visão para que fizesse esse símbolo, essa cruz, na testa, né, das pessoas, daqueles tementes a Deus. E aí foi usado também. E São Francisco adotou essa cruz, esse tal, como símbolo da ordem franciscana. Tá? Isso aqui, esse símbolo, diz assim, é uma simbologia maravilhosa, né? A verticalidade, a horizontalidade e verticalidade. Horizontal e vertical, olha bem. Né? É como se fosse o céu de encontro com a terra, o divino, né? Sempre assim. Isso aqui é o divino, é a força, é o poder, né, de Deus em nossas vidas. E aqui, nessa cruz, eu não vou entrar muito em detalhe não, gente, porque eu sou leiga também nisso, tá? A irmã que poderia falar legal para vocês. Aqui no cordão, veja bem, no cordão tem quantos nozinhos aqui? Quantos nozinhos que tem? Não, sem ser o de baixo, aqui. No cordão. 3 nós. Que indica o quê? Isso quer dizer o quê? Um compromisso com Deus. De viver na pobreza, na castidade e na obediência. Pobreza, castidade e obediência. São os votos. São os votos que o franciscano faz sempre. Tá? Então, assim, o Papa Inocêncio III, na época que São Francisco foi, adotou mesmo isso como símbolo religioso da ordem franciscana. Nós usamos, não é porque não é um mero símbolo, não.
É o símbolo de uma espiritualidade franciscana que nós levamos. Tá? O divino, né, o céu de encontro com a terra e tudo isso. Toda a infinitude de Deus, todo o amor de Deus em nossas vidas. Tá? E aí, São Francisco sempre usava, né, nas suas escritas, em tudo que escrevia, o símbolo era o tal, né, do imenso amor de Deus. Né? Santa Clara de Assis usava o tal, quando fazia oração aos doentes, ela usava o tal também para curar e libertar das doenças, né? Então, assim, fica para vocês só essa né? Se a gente for falar, fala muita coisa, né? Mas bom demais. Então, que São Francisco de Assis, São Francisco e Santa Clara possa acompanhar vocês também, juntamente com o Beato José de Anchieta, que vocês são de lá, né? E que vocês possam sempre viver essa espiritualidade franciscana e ouvir mais falar de São Francisco de Assis. Tá bom? Vamos cantar?